Dário Ribeiro de Mendonça Filho, assumo, nesse ato, o cargo de presidente do Rotary Clube de Brasília, 5 de dezembro. Eu, como novo presidente, bato o sino pela primeira vez nessa nova gestão. Companheiro Rui Montenegro e Dário Ribeiro para a assinatura solene de posse. Se anuncia nesse momento a posse do novo companheiro. Momento especial é quando acolhemos novos membros que vêm se somar aos esforços de todos por um mundo melhor, por um mundo de mais paz, harmonia e amor entre os povos. Temos a honra de convidar para tomar posse o novo membro associado do Rotary Club e convidamos, então, o caro colega, professor Fábio Ribeiro. Bem, eu vou ler o certificado. A nossa prece fala em entes queridos, né? Todos aqui são entes queridos. E o Fábio Libório é um ente querido meu também, um amigo e um amigo irmão, né? Bom, certificado que está aqui, que eu vou ler agora. O Rotary Clube Brasília, 5 de dezembro, do Distrito 4530, ou do Distrito Cerrado Brasileiro, segundo o bioma mais rico do mundo em biodiversidade, do Rotary Internacional, confere o presente certificado a Fábio Libório Rocha, por, a partir desta data, fazer parte do seu quadro de associados representativos com a classificação psicanálise, sendo seu padrinho o rotariano Dário, mas sou eu mesmo, de coração. Opa, tudo certinho aí? Dário Ribeiro de Mendonça Filho, Brasília, 2 de julho de 2026, assinado por mim e pelo professor Chico Chilabres. Aqui você recebe o certificado. E agora eu vou colocar o broche. Muita felicidade recebendo você novamente em nosso clube. Você assina aqui. É sua posse, por gentileza. E você também vai ler agora o juramento perante queridos e queridas testemunhas. Obrigado a todos e a todas. Prometo, no ato magno de minha integração ao Rotary Club de Brasília, 5 de dezembro, no mais solene e tácito compromisso com Deus e a sociedade, em cumprir todos os altos objetivos e a ética da atividade que agora assumo, exercendo-a com dignidade, idealismo e lisura, declarando respeitar seus dispositivos estatutários, considerando os meus amigos dignos de minha estima e amizade, elevando o conceito do ideal de servir como base de todo empreendimento digno, reconhecendo o mérito de toda ocupação útil, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das famílias em sua comunidade, incentivando a promoção humana, a integração, a compreensão e a paz universal. Perante Deus e aos homens, prometo. Como é de praxe, estarei passando aqui um kit com instruções e a prova quádrupla, que é sempre importante todos nós lembrarmos, não é isso? Do que nós pensamos, dizemos ou fazemos. Primeira, é a verdade? Segundo, é justo para todos os interessados? Terceiro, criará boa vontade e melhores amizades? E quarto e última, será benéfico para todos os interessados? Então, essa maravilhosa prova quádrupla, que é o espírito do Rotary Internacional, é fundamental a gente sempre estar relembrando, e assim você ganha esse kit de instrução para ser um excelente rotariano. Parabéns, querido. Muito obrigado. Já foi isso também. Também, isso. Parabéns. E agora, então, ouviremos a palavra de posse do nosso presidente. Eu vou me apresentar rapidamente, mas não assim o Dálio fez isso, o Dálio seguiu esse caminho, mas sim como um instrumento de utilidade e de companheirismo para o Rotary Internacional, sim. Porque, repito, o nosso Distrito 4530 está no coração do segundo bioma mais rico do mundo em biodiversidade. Nós estamos no país mais rico do mundo em biodiversidade, em riquezas indígenas, temos a área de maior produção de alimentos do planeta. E o país que está na frente para discussões da espiritualidade. O Brasil, se considerar o clube todas essas características, vai estar entre o país mais rico do mundo. Então, nós temos toda essa questão de nunca perder isso da nossa visão, né? O companheirismo, que é a palavra utilizada, vou dar um testemunho aqui, eu venho aqui há 28 anos, vai fazer 30, eu acho já, e nunca fui mente maltratado aqui, nunca. Eu posso falar de coração olhando para os olhos de vocês, que aqui é a minha segunda família, barra 5 de dezembro, barra Rotary Internacional, olhando para os olhos de vocês. Então, o companheirismo aqui nunca é a realidade deste clube. É a realidade deste clube. Eu tenho que começar minha fala agradecendo de coração a uma pessoa que não é apenas o meu chefe, não é apenas um colega de trabalho, não é apenas um amigo, não é apenas um ente querido, mas é um amigo querido. Às vezes a gente tem que evitar classificações, mas eu vou insistir nisso, Rui. Tem duas pessoas que me chamam muita atenção na vida. Primeiro, o meu avô, que já se foi, que era a pessoa mais sociável que eu conheci na minha vida. Andar com ele no Rio de Janeiro era terrível. Ele parava para conversar com todo mundo. E a pessoa mais educada que eu já conheci. Então, eu quero deixar isso registrado. Já está me cutucando. Desculpe, Rui, desculpe.
mas é verdade, eu nunca conheci uma pessoa tão educada quanto o meu querido amigo e irmão Rui, e eu queria começar minha fala deixando registrado o sentimento de amor que eu tenho por esse grande companheiro Rui, que é uma instituição de ensino da qual eu estou aqui há 32 anos ensinando gestão ambiental, podemos resumir assim, numa casa em que eu me sinto de uma segunda família, e as palmeiras não deixam mentir, porque eu plantei essas palmeiras aí que já estão imensas, né? E tenho muita honra, muita felicidade de ter participado. Eu vou falar rapidamente de mim. Eu sou engenheiro florestal, tive a felicidade de formar com o Gustavo na universidade maravilhosa, que é a Universidade Federal de Viçosa. Voltando para Brasília, já passei no concurso da Secretaria do Meio Ambiente, da qual estou até hoje, do governo do Distrito Federal. Trabalhei 20 anos acessando grandes obras de governo. Então, essas grandes cidades, eu cresci praticamente sozinho. E tem muitas histórias, como ter salvado o que seria hoje quase R$ 1.000 para a maior favela da América Latina, que é Porto Sol e Sol Nascente, junto com o chefe do Ministério Público Federal. No último dia, entregamos no protocolo da Caixa Econômica e salvamos o que é hoje seria mais ou menos R$ 500 milhões. E hoje o Porto Sol e Sol Nascente tem aquela infraestrutura por causa disso. Tive a felicidade da ideia para o governador Cristóvão Buarque, para o então governador Cristóvão Buarque, a ideia de fazer um projeto da faixa de pedestres. Ele comprou a ideia, fez exatamente como eu recomendei, na Asa Norte, deu certo. A faixa de pedestre hoje é patrimônio imaterial do Distrito Federal, salvou, continua salvando e salvará muitas vidas. E fora do Distrito Federal tem lugares que respeitam mais, tem lugares que respeitam menos, mesmo sendo uma lei federal. Tive a honra de participar. A primeira visita que nós tivemos foi de um indígena que estava brigando para poder permanecer lá. E é uma história maravilhosa, um dia eu vou poder contar. E parece que eles conseguiram fazer acordos que fossem satisfatórios para eles. Então, tem muitas histórias. Então, eu estou falando isso para vocês, porque além de ser professor dessa querida instituição, eu também sou um gestor, continuo à disposição de todos vocês, porque eu sou servidor público. E, consequentemente, coincidentemente, querido Rui, eu fui agora para uma coordenação, que a gente chama de subsecretaria de gestão de resíduos sólidos e de recursos hídricos. Então, a gente, o querido Ju, meu chefe, nós vamos poder utilizar isso para esses projetos que você acabou de falar, que são um verdadeiro desafio. Apesar de mais de 26 anos o GDF tentar fazer a separação dos resíduos, nós ainda não conseguimos de forma significativa. Então, os resíduos vão lá para o setor de separação, que fica ali perto da cidade de automóveis, os catadores, e, infelizmente, se você for lá fazer uma visita, você vai ver eles separando lixo orgânico, que a gente chama de lixo ou resíduo úmido, perdão, de resíduos secos. Infelizmente, ainda chegam separados. Nós tivemos um projeto agora da atual governadora, que eu quero fazer aqui um elogio, da qual ela utiliza algo que eu defendi no encontro da gente, sobre uma palestra que teve, né, sobre reutilização e reciclagem e reuso, da qual ela agora tem um instrumento legal de punição para quem não separar os resíduos. Infelizmente, tem que haver punição. Por que, Dário? Você é a favor disso? Não sou, apesar de ser um agente quase que um policial ambiental. Mas é porque não mudou o comportamento com a educação, como desejado. Então, acredito que a fiscalização ela vai poder ocorrer só no início do processo. Depois muda o comportamento e aí não precisa mais os órgãos públicos usarem desse instrumento, que é um instrumento previsto na Constituição Federal, que é um instrumento que, infelizmente, mas que tenta mudar o comportamento dos infratores. Então, agora nós vamos fazer isso valer, já estamos começando isso lá no nosso departamento. Então, Rui, a Secretaria do Meio Ambiente, e eu falo aqui em nome do querido chefe do secretário Gil, convidei, mas ele não pôde vir, de que as portas estão abertas para o Rotary, para esses 2 ou 3 projetos aí fundamentais. Então, eu estou contando isso tudo para vocês, também sou psicanalista, fiz uma pós e 2 mestrados em gestão ambiental, tive a felicidade de fazer meu primeiro mestrado com o Rui, foi sobre gestão do turismo e meio ambiente, da Universidade de Ilhas Baleares, que é excelência na Europa. Temos um diploma da União Europeia, né, Rui? Então, eu estou contando tudo isso para que vocês entendam o percurso que eu segui e como, então, eu posso ser útil ao Rotary Internacional. Eu gostaria de pedir ao vice-presidente que entregue a cada um de vocês um livro que eu fiz, fininho, que é sobre o seu trabalho, seu futuro. Tá? Um mapa orientador para ambientes laborais cada vez mais dignos, prósperos e sustentáveis. Então, aqui é para os colaboradores e também, por que não, para os empresários, para que busquem melhorar a qualidade do ambiente de trabalho. Então, estou doando aí, foi meu primeiro livro, já estou elaborando o segundo. O segundo livro ele vai ser muito importante. Quem tiver acesso a ele vai ganhar um presente que não tem valor, que é um caminho equívoco. Se alguém discordar, por favor, depois fale comigo para eu aprender. Caminho equívoco para toda a humanidade. Inevitável para toda a humanidade. Cada um na sua velocidade. Cada um no seu percurso, que é desenvolvimento consciencial. Não tem outro caminho. E a UPS trabalha com isso há mais de 40 anos, desenvolvendo a consciência de futuros profissionais da educação de nível superior.
E eu tive a sorte e a felicidade de participar desse projeto há mais ou menos 32 anos. Então, fica aí esse presente para vocês, é uma lembrança que vocês possam replicar. O segundo momento aqui, e praticamente terminando a minha fala, até por causa do horário, e eu vou contar uma historinha para vocês entenderem o porquê desse momento. 3 povos da antiguidade chamavam uma energia que tinha no universo inteiro de nomes diferentes, sem dialogarem. E falavam da mesma coisa. Os chineses chamavam de Ti, os indianos chamavam de Prana, e os gregos chamavam de 3 povos diferentes falam da mesma coisa. Dessa energia que existe no universo inteiro, era o que eles defendiam. Mas eles não tinham esse protocolo que hoje é mundial, mas naquela época não era, de fazer um artigo acadêmico, ser aprovado por uma instituição de ensino respeitada e virar desenvolvimento científico. Não tinha isso. Talvez eles falavam isso até subindo de arroz para falar para 50 e 100 pessoas que estivessem ouvindo sobre esse conhecimento tão importante. Mas, um ambiente totalmente transformado é onde tem mais orgônio negativo se comparado ao orgônio positivo. Infelizmente, hospitais, presídios e etc., lugares com muita deposição de lixo, tem mais orgônio negativo que positivo. Crianças brincando alegremente, muito mais orgônio positivo que negativo. Muitas casas religiosas, talvez a maioria, muito mais orgônio positivo que negativo. Benilha Reich desenvolveu uma caixa orgânica, que era uma espécie de cabine telefônica, que ele chamava de caixa orgânica. Na terra da minha esposa, é por isso que eu a trato bem, sei lá, né? Tem a máfia italiana, é melhor tratar bem. Que comprovou, você me paga, telepatia, que comprovou o efeito do cristal de quartzo, chamado efeito elétrico do cristal de quartzo. Cientificamente comprovado, que foi utilizado em relógio Citys, que funcionava sem bateria, não sei se você se lembra, da década de 80. Era incrível aquilo, quartzo. E também os satélites utilizam também, porque tem baixa amperagem, mas é energia eterna. É muito interessante. Só um comentário. Aonde que foi escolhido o local da nossa querida e amada capital do país? Protegida por 2 focos de afloramento de cristais de quartzo. Chapada dos Veadeiros e Cristalina. Então dizem que Kubitschek escolheu o local. Kubitschek escolheu o local. Kubitschek já tinha uma missão. Ele só cumpriu a missão, que foi escolhida por seres mais evoluídos. Porque o Brasil é uma capital, não é importante para o Brasil, é importante para o planeta. Repito, o país mais rico do mundo em biodiversidade. Esse casal, então, fez a primeira pedra e o macete é o seguinte: você joga a resina à base de petróleo e pinga um produto chamado catalisador que endurece a resina. E que pressiona, Gustavo, os cristais de quartzo. Ao pressionar o cristal de quartzo, move o efeito piezoelétrico que o cientista comprovou cientificamente. Então, transmutou o negativo do ambiente em um positivo aqui de feitiçaria, de luminosidade. É científico. E o orgulho, mais ou menos, do tamanho desse símbolo, ele conseguiu, pelo tamanho dele, talvez proteger um bloco inteiro aqui da UPS. Por causa do tamanho dele. Ele transmutou o negativo e positivo, infelizmente. Lâmpadas brancas, muito. Então, a Secretaria do Meio Ambiente, lá, ele já está com o dele lá, o Fábio, que eu dei para ele, é um colar. A Secretaria do Meio Ambiente já distribuiu o orgonite para disseminar essa tecnologia do bem. E é interessante, por exemplo, quando você vê um orgonite, você vai lembrar, opa, tem que transmutar meus aspectos negativos em aspectos positivos. Agora, mas por que você está contando essa história? Porque eu trouxe 3 orgonites para doar aqui. Tudo isso. E que vocês também, puxa, que história é essa do Dário? Vou procurar saber, orgonite. E se quiserem, pode me procurar, que eu também vou doar para quem me procurar, ok? Então, está aqui. Vamos ver se eu encontro. O primeiro é na forma de um coração. Olha que coisa linda. Colegas da mesa, olha que lindo. Olha que lindo, colegas da mesa, coração. Ok? Esse aqui, esse coração aqui, vai para o meu querido amigo Chego. Aí, está protegido agora, né, da influência dos computadores, das lâmpadas brancas e etc. Assim, deixa eu ver se eu encontro aqui, está aqui. É para uma colega de trabalho muito querido, ele vai achar que é uma indireta, tipo assim, vai sobrar para você, que é o vice-presidente, meu querido Oswaldo. Aqui, ó, que lindo, um cone lindíssimo. E o último aqui, que eu vou entregar para uma pessoa que eu acabei, já mencionei o nome dele aqui, que ele é a máquina desse clube de Rotary aqui. Ele é lindo. Muito obrigado, viu? Os demais, somente dos colegas do Rotary, eu vou entregar um para cada um nas próximas reuniões, vou produzir novamente. E fica aí, então, esses presentes como uma forma de gratidão, viu, Rui? Agora parece que o protocolo vai pedir para eu fazer uma leitura aqui, não é isso, Mota? Por gentileza. O presidente recém-possado, Dário Ribeiro,
dará posse nesse momento ao seu conselho diretor, convidando-os para estarem aqui na frente para receberem o bótum e a assinatura da ata de posse. Por favor, senhor Orisvaldo, vice-presidente. Francisco Fernando, secretário. Gilmar não está presente, é tesoureiro. Ele está aí? Gilmar, não chega aqui não, fica aqui. Bento Félix, você não foi dispensado não, Bento. Vai continuar comigo nessa tarefa, que me dá muita alegria. Carlos Alberto Costa, como nosso presidente da Comissão de Fundação Rotária. Vanessa não está presente. Ela é presidente da Comissão de Projetos Humanitários. Silvia Regina também não está, nossa companheira lá de Goiás. Silvia Regina Starling é presidente da Comissão de Desenvolvimento e Estado Social. Presidente da Comissão de Juventude, o esposo dela também não está. Presidente da Comissão de Facilitação de Design, e a nossa querida Valéria. Eu tenho muito prazer, vai na tela. Né? Os que não estão aqui estão lá na tela. E a Valéria Branco. Nesse momento agora, eu convido o nosso governador assistente, Rossetti, para proferir suas palavras de chegada no nosso clube. Meu nome é Jorge Luiz Rossetti, sou associado representativo ao Rotary Clube de Brasília Lago Norte, distrito 4530, em minha classificação profissional, administração de empresas. Na atual gestão, tive a honra de ser convidado pelo governador André para ser assistente de alguns clubes e com muita alegria deste clube, do qual quase me associei aqui, estive presente em várias reuniões na década passada e, enfim, e é com muita alegria que eu cumprimento aqui todos os companheiros, em nome do meu companheiro e amigo Rui, e é com muita honra que eu recebo essa missão, Rui e Dálio, de ser assistente desse clube, que não precisa de assistente, né? Mas eu vou estar aqui para ajudar também, então é um clube de gente forte aí. O Rui também fez aí a presidência na mesma gestão que eu fui presidente do meu clube, com apoio de todos os nossos companheiros. Cumprimento aqui também o meu padrinho Luiz Gustavo, desse distrito, em nome dele também cumprimento todos os companheiros. Eu me coloco à inteira disposição desse clube, companheiro Dálio, e desejo muito sucesso na sua gestão e conte comigo sempre que possível. Eu vou aqui ler as palavras do nosso companheiro André Moura, que é o nosso governador e do qual eu represento hoje. Então, companheiro Rui Montenegro, neste momento de transição, quero expressar a minha sincera gratidão pelo trabalho, dedicação e compromisso com que conduziu a presidência do Rotary Clube 5 de dezembro. Sua liderança, empenho e espírito de servir contribuíram para fortalecer o clube e deixar um importante legado para todos os companheiros e para a comunidade. Receba o nosso reconhecimento e agradecimento por tudo que realizou durante sua gestão. Ao companheiro Dálio, que assume a presidência do Rotary Clube 5 de dezembro para o ano rotário 2026-2027, deixo minhas calorosas felicitações e os votos de uma gestão repleta de êxito, união e grandes realizações. Tenho plena confiança de que sua liderança será pautada pelos valores rotários, inspirando os companheiros a servir com entusiasmo, promovendo projetos de impacto e fortalecendo ainda mais este clube. Quero ressaltar que o governador assistente, companheiro Jorge, estará ao lado do Rotary Clube de Brasília 5 de dezembro durante toda a gestão, oferecendo apoio, orientação e colaboração em tudo que o clube necessitar para alcançar seus objetivos e ampliar ainda mais a sua capacidade de servir. Por fim, conclamo a todos os companheiros e companheiras do Rotary Clube 5 de dezembro a permanecerem unidos, apoiando o seu presidente e participando ativamente das suas ações, projetos do clube. É com o compromisso de cada rotariano trabalhando em equipe que seguiremos criando impacto duradouro em nossa comunidade, transformar vidas e fortalecer ainda mais a imagem e a missão do Rotary. Desejo a você e a toda a família rotária do 5 de dezembro um ano de muitas conquistas, harmonia e grandes realizações. Parabéns, muito sucesso em sua gestão, Dálio, dessa gestão 2026-2027. André Moura, governador distrital. Muito obrigado. Agora eu tenho satisfação de passar a palavra ao ex-diretor de RI, Mário César. Por favor, Mário. Obrigado. Boa tarde a todos. Presidente Dálio, gostei dessa pedrinha, viu? Acho que eu vou precisar para enfrentar os meus perrengues. Os meus perrengues aqui, eu acho essa contribuição é sempre bem-vinda. Sucesso, êxito na sua missão. Meus companheiros de governadoria aqui, o Rui, que vai ser o futuro, o Tom, a Vera, o Luiz Gustavo, o Lázaro,
meus anfitriões aqui, o Wilson e o Palombo. Eu sempre, em 46 anos de vida rotária, eu já... Essa mensagem vai para o Fábio, que é o mais novo integrante aqui. Em 46 anos de vida rotária, Fábio, eu já ouvi muito rotariano gabar-se, justificadamente, dos seus feitos e êxitos e missões cumpridas. Então, olha, eu fui integrante do comitê de DQA, que expandiu o nosso clube. Eu sou padrinho de 7, 8 ou 10 novos associados. Eu integrei a campanha da polio, fui vacinar, eu aumentei a arrecadação do distrito, eu sou Major Donor, sou Art Clamp, enfim. Eu já testemunhei muitos reconhecimentos justificados. O que eu quero propor aqui, para você que está entrando, você já pode ter feito parte do Rotary no passado, mas é sempre uma nova janela que se abre. Eu proponho uma visão 180 graus. Eu proponho que você guarde aquilo que você pode aprender e não o que você vai dar. Eu, por exemplo, eu aprendi a falar quando eu era presidente do clube. Eu tinha medo de microfone. Eu tinha medo de duas coisas. Eu tinha medo de microfone e de voar de avião, que são as paúrias universais do ser humano, né? Bom, nesses 46 anos de Rotary, eu falei mais do que político em campanha e voei mais do que comissário da TAM. Então, eu fui ensinado pelo Rotary a enfrentar os meus medos e transformá-los em ativo e não em passivo. Eu aprendi a falar nessa cadeira, nessa mesa. Eu tinha medo. A primeira coisa que o Rotary me ensinou foi oratória, comunicação. Como transmitir uma ideia com começo, meio e fim. Fazer com que as pessoas se sentissem inspiradas e, se possível, motivadas. A segunda lição que eu aprendi foi quando eu fui governador. Eu tinha uma empresa muito grande. Eu tinha 950 funcionários, 3 fábricas em São Paulo, uma em Manaus. E eu achava que meus problemas da empresa eram os maiores do mundo, porque, obviamente, estava com um fardo considerável sobre as minhas costas. E aí eu saía com minha mulher para visitar os clubes depois do almoço, porque até o almoço eu dedicava à minha atividade empresarial. Já avisava os meus presidentes, contem comigo das 14 até as 23, porque às 24 horas eu quero estar na cama. O meu distrito é pequeno e me permitia isso. Quando eu saía da fábrica, eu achava que tinha os maiores problemas. Era o fluxo de caixa, era a greve do sindicato, era a falta de insumos, era a luz que não vinha, era a máquina que quebrava, era o insumo que faltava. Aí eu chegava nos projetos dos clubes, que tratavam de crianças molestadas, prostitutas infantis no Porto de Santos, que tratava de gente integrante da PAI, que tratava de menores que estavam sendo aliciados pelo tráfico na zona pobre do sul de São Paulo. Eu voltava para casa com um sentimento pequeno. Falei, puxa vida, mas eu não sou nada. Eu acho que meus problemas são enormes. Essas pessoas têm problemas enormes. Então, a segunda lição que eu aprendi, a primeira foi de comunicação, a segunda foi de humildade. A terceira lição eu aprendi quando eu fui trainee leader. O trainee leader é o professor dos governadores. Quem foi governador aqui sabe disso. Ele é o professor dos governadores, mas um professor que não ensina. Ele é um professor que faz mediação das ideias do grupo para atingir o melhor resultado possível. É um professor que não tem a regra para a solução do problema. A solução do problema é encontrada através da mediação que ele faz com a inteligência, a massa cinzenta disponível no grupo. É uma missão difícil, porque o professor normalmente ele quer ensinar, né? Ele dá a fórmula, ele dá o segredo, ele dá a solução do problema. Nessa situação, que é a facilitação, você não pode dar a fórmula. Você é obrigado a extrair do grupo a melhor solução para o problema daquela coletividade. Então, eu aprendi nessa terceira etapa como exercer liderança de pessoas que são tão ou mais capazes do que você. Foi a terceira lição que eu aprendi. E a quarta e última foi quando eu fui diretor de RI, eu aprendi que o RI não para na porta do 5 de dezembro. Essa aqui é somente a porta de entrada da instituição, que a instituição é gigante. E que não existe um Rotary Club, não existe um Rotary International, existem milhares de Rotaries Internationals, cada um fazendo e entregando o resultado à sua própria maneira e à sua própria feição. Isso me deu um sentimento de globalidade, de globalização, de entendimento de que nós, por mais que
o nosso clube seja grande, o meu é o maior do Brasil, com 200 sócios, nós somos uma pequena poeira dentro do universo do Rotary. Isso me deu uma noção de fazer parte de algo muito maior do que eu, fazer parte de algo que transcende a figura do clube e a nossa figura pessoal. Então, se você tiver o privilégio de continuar no Rotary durante todo esse tempo, eu desejo que você assimile também essas lições, porque certamente a sua vida você vai ser um ser humano melhor. Você vai ser um profissional melhor e você vai ser um indivíduo mais consciente das suas responsabilidades com o seu entorno. Então, em seu nome, eu felicito a todos desse clube do Rotary Internacional por fazer a nossa instituição aquilo que ela representa hoje. Obrigado. Para encerrar, eu devolvo a palavra ao nosso presidente. Me perdoe, professor Tálio. Queria agradecer a presença da companheira do nosso presidente, Tálio, agradecer a presença da sua filha e a netinha, e hoje honra e a gente com a presença. Muito obrigado por tudo. Obrigado também, nosso diretor, Mário, nosso governador assistente, Jorge, por tudo. E há muitos anos atrás, no início de Brasília, Vinícius de Moraes servia como Ministério das Relações Exteriores, né? E tinha uma história dele e falava o seguinte, e tinha muito medo de avião, e tinha 3 justificativas. Uma era mais pesado do que o ar, voava contra o vento, e foi inventado por um brasileiro. Aí Não era ele tinha muito medo, mas eu acho que muitos têm esse medo até hoje. Agradecer a presença de todos. O Rui, né, e o Mário, eles adiantaram. O Mário, na verdade, me fez lembrar de uma coisa que eu ia falar aqui, eu não falei, né? E o Rui adiantou que ia falar da minha companheira amada, da minha filha amada e da minha primeira neta, Ada. Eu até falei assim, Adriana, não traz ela não, senão ela vai roubar a cena, vamos querer que ela, porque ela soma já aqui a minha nova posse como presidente do clube. Que Deus sempre abençoe vocês três, amo eternamente vocês três. O Mário, ele adiantou 2 coisas, que na verdade uma, né, que a outra eu já tinha falado, que ele usou a palavra consciência. Muito grato, Mário. Se vocês perguntarem o que Cristo, Buda, nossos professores e avós queridos nos deram, qual foi a missão deles? Foi consciência. Eles nos passaram consciência. Então, eu queria agradecer ao Mário por ter utilizado essa palavra para terminar essa fala dele com palavras muito preciosas, né? E a segunda foi ser mediador. Eu esqueci, Mário, eu ia falar isso aqui. É lógico que tudo tem que ter uma estrutura, presidente, coordenador disso. Eu sou do governo, estou acostumado com esse tipo de coisa. Mas aqui, na verdade, eu vou ser um mediador, porque todos nós unidos temos um monte de tarefas e de metas que eu estabeleci junto com o Chico, junto com o Rui, para que a gente possa cumpri-las no ano 2026, 2027. Então, na verdade, é uma equipe. E como eu tenho já desenvolvido esse perfil de mediador, Mário, como professor aqui da UPS, o mediador, ele é, na verdade, uma pessoa mais consciente da realidade, né? Porque todos nós, dependendo da escala de observação, não temos diferença evolutiva. Dependendo da escala de observação, não temos diferença evolutiva. Acho que é por isso, sem querer entrar na religiosidade, porque o Rotary, em princípio, é apolítico e religioso, é o que Cristo falou, né? Todos nós somos irmãos, né? E aí, aproveitando essa energia, pedir a Deus que abençoe esse novo mandato, que ilumine todos vocês que vieram, quem está aqui presente, quem não está, que Deus sempre ilumine, e dou por encerrada essa brilhante reunião, carregada de muita energia positiva, que assim seja. Saudaremos o padrão nacional para o nosso encerramento.